A gente está falando da expectativa para esse jogo. Palmeiras e Corinthians, né? É o clássico, vai ser aí o grande jogo, né, da próxima rodada, o mais esperado. Mas aí eu vou até chamar você de novo, velho Vamp, e aí depois eu quero ouvir o Piperno, porque, cara, você sempre foi uma pessoa que questionou poupar muito jogador para partidas importantes. E aí, cara, eu vou concordar muito com você dessa vez. Algumas vezes eu sou a favor de poupar. Agora, quanto tempo o Palmeiras ficou parado, só treinando, se recuperando durante o Super Mundial de Clubes? Foi um mês, porra, do Palmeiras se recuperando, do Palmeiras fazendo preparação física, treinando, enquanto o Palmeiras, que vai ser o adversário, estava jogando jogos dificílimos no Super Mundial. Flamengo estava lá no Super Mundial. Botafogo, Fluminense. Pô, o Corinthians tem que poupar jogador, os principais jogadores, nesse momento do campeonato, para mim, beira a sacanagem. Aqui sendo muito sincero, gente. Para que o Corinthians vai poupar Yuri Alberto, Depay, os dois principalmente, Yuri Alberto e Depay? Cara, tem que deixar claro que o jogo contra o Botafogo, ele é tão importante que o jogo contra o Palmeiras, pô. É Brasileirão. E o Corinthians, quando ele colocou a sua cavalaria para jogar, ele jogou de igual para igual. Ele ganhou o jogo. Pronto. Ele com Depay e Yuri Alberto, o Corinthians ganhou o jogo. Porque foi 1-0 no segundo tempo para o Corinthians. Corinthians criou chance. Yuri Alberto pegando um gol cara a cara com o goleiro. O Corinthians quase virou a partida com a sua cavalaria. Aí, Vamp, me desculpa. Eu sei que o clássico é importante, é em Itaquera, tem que dar satisfação para o torcedor. O Corinthians vive uma crise, perder para o Palmeiras seria o pesadelo. Mas, pô, poupar os dois principais jogadores que já estão disponíveis para jogar num jogo tão importante de brasileiro, tendo descansado um mês, porra, eu não consigo entender, Vamp. Você só inverteu aí, Tico. Você começou falando que foi o Palmeiras que descansou. Foi o Corinthians. Então, desculpa. O Corinthians ficou aqui treinando, descansando, deu folga, deu férias. Os caras falam que não tem tempo para treinar, aí treino não muda nada. Em relação ao time titular do Corinthians, para mim, eu acho que o Roberto, tudo bem, tá voltando de uma lesão, ficou 2 meses parado, até entendo, vai pegando o ritmo de novo. Mas o Depay ficar no banco, porque a gente fala atleta, porque ser sedentário é uma coisa, porque o nome é atletas. Atletas é que você é diferente, você faz sacrifício, independente da modalidade. Você pega os grandes atletas do futebol mundial, não quero nem falar outras modalidades, estou falando de futebol, está comentando aqui sobre futebol. Se você pega o melhor jogador francês, ele está sempre atuando, que é o Mbappé. Você pega o melhor jogador inglês, na atualidade, Harry Kane e Bellingham, está sempre jogando. Você pega o melhor jogador argentino, já é mais velho, está sempre atuando. Você pega o melhor jogador português, está sempre atuando, Cristiano Ronaldo, não é poupado. Um ou outro que tem um desconforto ou tem um desgaste maior, até entendo. Não é o caso do jogo de ontem. Quando você falar para mim, para botar Bidu, Angeli, né? Para mim é tudo igual. A zaga Kaká com Gustavo Henrique ou Ramar, para mim é tudo a mesma coisa. Mateuzinho e Léo Maná, tudo bem. O Mateuzinho um pouco mais à frente. O garoto está subindo agora, que por sinal até não acompanhou ali a jogada, tomou o gol. Mas para mim é tudo igual, tudo igual. Carrijo, que tem mais um pouco de qualidade em relação ao meio campo, né? Jogou o Bidon. O Bidon tem que começar a dar passo para frente. Alguém falar para ele que o jogo é para frente, não é para trás. Só toca para trás, pelo amor de Deus. Quem mais? Romero, com não sei quem. Não tem esse leque todo, não. Você falar, pá, agora o Depay tem que jogar. O Depay tem que jogar. Ficou aí um mês, teve folga, teve férias. Não foi jogar contra o Ceará. Lá, tomou o cartão. Então, o Dorival, não é que tenha muitas opções, mas, para mim, eu já falei aqui. Eu não vou fazer que nem o Edmundo, que foi se perdendo outro dia, falou que era um campeão de japonês, um monte de paraguaio, como chinês. É tudo igual, Tico. Se você tirar o Depay, o Garro e o Roberto, o resto e o Garrido que tem... Eu sempre falo isso, mais um pouco de qualidade. É tudo igual. Fechei o olho. É que o Léo Maná tá começando. Mateuzinho, que Bidu,
Angeleri. Isso aí. Tudo é igual, Fábio, tudo igual. Fechei o olho aqui, ó. Bota esses 4 e bota mais 7 para completar. E o goleiro Hugo. 5. Sempre falei isso, tem 5 diferentes. O resto, eu não vou me complicar, não vou dizer que é um caminhão de japonês, ou um monte de paraguai, ou um caminhão de chinês, ou de coreano, que é tudo igual. É tudo igual, tudo igual. E aí poupou para pegar o Palmeiras. Também tem poupado só o Depay mesmo, porque o Roberto está voltando agora 2 meses de lesão, né? Não tem tanto assim, tanta diferença não. Por isso que a gente questiona tudo aqui. Um plantel que beira a ser um dos 5 plantéis mais caros do Brasil em termos de folha de pagamento, mas que não condiz com os atletas que tem. Muito simples. Eu acabei de voltar agora, estava lá fazendo a final que a Jovem Pan transmitiu agora. Paulista Cup. Aí eu cheguei lá, estava com o Mauro Betti, encontrei ele, Mauro Betti, esse campo aqui que está sendo disputado agora a final, me deu saudade, eu tenho saudade só do salário, viu, Tico? Não tenho saudade de nada. Mas quando eu sentei ali no Parque São Jorge, era aqui que a gente se preparava para desovar os adversários. Foram 7 títulos, com fé em Deus eu conquistei, com a camisa do Corinthians, 2 brasileiros, 2 paulistas, um Mundial de Clube, Copa do Brasil, eu São Paulo. Eu falava que eu treinava aqui todo dia para enfrentar Romário, Edmundo, Paulo Nunes, Raí, Evaí, Alex. E agora os caras são poupados. São poupados para não jogar e não ter conquista. Vê se o Mbappé é poupado. Vê se o Messi é poupado. Os grandes atletas, por isso que fala. Esse é um monte de morto. E aí quem compartilha a fisiologia junto com o departamento médico e junto com o treinador, comissão técnica. Eu quero ver se chega treinadores brasileiros trabalhar no Real Madrid, vai lá poupar lá, manda tirar o Bellingham, manda tirar lá o Mbappé, manda tirar o Modric, que agora que tá mais velho, manda tirar os caras fora para ver se o Florentino... Aqui não, filho, aqui tem que ganhar. O Luxemburgo contou isso, né? Porque tirou Zidane e Ronaldo de um jogo. Aqui são um monte de cara ruim. Eu acho que eles dão graças a Deus para ser poupado. Que ganham bem, fala, graças a Deus que eu não vou jogar. Senão, se eu for jogar, se eu jogar 4 e domingo direto, eu vou fazer um monte de merda. Aí a imprensa vai tudo na minha goela. Mas é verdade. Mas eu concordo muito com o Vampeta. Na boa, dessa vez eu concordo. Eu acho, o Vamp às vezes reclama quando o jogador é poupado e está numa sequência de jogos muito grande. Aí é a fisiologia, é uma nova tendência aí do futebol. O futebol vai evoluindo e vai tendo aí a fisiologia, vendo o nível de lesão, pode se lesionar, quem não pode. Porque os caras falam assim, ó. O futebol tá mais rápido, mais dinâmico. Tudo mudou um monte de coisa, lógico. Na vida de tudo. Isso aqui mudou. Tudo mudou. Mas como é que você joga sábado de noite e não consegue jogar quarta-feira à noite, cara? Você tem um domingo, a segunda, a terça e a quarta só é à noite o jogo. E os maiores atletas do mundo do futebol, todo mundo joga. Eu não vejo os grandes atletas ser poupados nos clubes. Onde está? Campeonato Europeu, Espanhol, Premier League. Pô, os fera tudo joga, pô. Tira os fera pra ver. Manda o Liverpool tirar os fera pra ver se ele conquista título. Manda a Guardiola fazer um rodízio. Apesar que a qualidade lá é diferente. Você vê mesmo porque custa caro. Porque o plantel do City é caro, porque o do Liverpool... Porque as peças de reposições são boas. Mas não é todo mundo que sai, não. Não é todo mundo, é um ou outro que tem um desgaste maior. Por que não tira o Salah? Eu vejo o Salah, agora tá vendo outra pré-temporada, o Salah lá jogando contra Liverpool, foi Liverpool e Milan. Eu digo, pô, todo mundo jogando pré-temporada. Aqui no Brasil, o cara joga sábado de noite e quarta-feira não pode jogar, quarta-noite. Não, e não é nem isso, o velho Vamp, o Piperno, não é nem que eu entendo o Vamp. Ele diz, pô, o cara jogou, ele tem quinta, sexta, sábado para descansar, quarta, quinta e sexta para descansar, ok. Mas se fosse jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, que jogaram o Super Mundial, a gente tá indo, se eu não me engano, a gente está agora na 3ª rodada pós-mundial, pô. 3ª ou 4ª. O Corinthians teve 1 mês para descansar. 1 mês sem jogo. Isso, para mim, agrava ainda mais a situação
Porque, pô, o Dorival Júnior ele também ele pede para ser criticado. Já está numa fase ruim. Corinthians está uma draga dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Corinthians está uma draga, aí é impeachment, aí é Depay não indo para treino porque não está sendo pago, aí é jogador cobrando o Dorival, aí é o Dorival sabendo que está na Berlinda. Porra, o jogo contra o Botafogo era importantíssimo numa situação como essa. E aí você poupar os principais jogadores depois de tanto tempo para descansar, para mim, beira a sacanagem com o torcedor. Pô, é o que eu digo, os caras tiveram muito tempo, o Fábio Piperno. E aí você tira os principais jogadores do time, você tira o Depay, você vê o quanto eles fazem diferença. Eles entraram, mudou o jogo, nítido. O jogo era ridículo pro Corinthians. Era ridículo. Eu tava vendo o jogo no primeiro tempo, eu falava, gente, como é que o Botafogo ainda não matou esse jogo? Corinthians não joga. Os caras entraram no segundo, o Corinthians poderia ter virado. Ou seja, para entender para o torcedor, se entrasse com o melhor time, poderia ganhar e ir com uma vitória para o Clássico. Eu acho até mais importante ir com uma vitória, com mais motivação. E aí poupa um time que estava descansando por um mês. Aí eu não consigo aceitar, Piperno. Piralo, eu vou te dar um número aqui para você incluir nas suas reflexões sobre isso. Daqui até o final da temporada, serão 147 dias. O Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, vai fazer 21 jogos, mais 2 de Copa do Brasil, 23. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras, daqui até o final da temporada, o Corinthians fará um jogo a cada 6,39 dias. Praticamente um jogo por semana. Então, assim, eu entendo que tenha que haver controle de carga, é verdade. Depois da Copa do Mundo, o Corinthians talvez tenha sido aquele que mais jogou, ele jogou 5 vezes, foi o 5º jogo, é fato, mas também ele ficou um mês inativo. E o Depay, por exemplo, que foi parcialmente poupado ontem, ele também saiu no intervalo do jogo de uma semana atrás contra o São Paulo. Então também é um cara que não está exatamente sobrecarregado. Mas assim, por mais que o Corinthians encontre argumentos, o último jogo foi na quarta-feira, acabou tarde, então não deu nem 72 horas, é verdade, tal, né? Por mais que o Corinthians busque esse tipo de argumento, o que está muito claro é o seguinte: o Corinthians procurou preservar alguns jogadores ontem porque ele acha o duelo contra o Palmeiras mais importante por conta da rivalidade, até pelo momento político do clube e de alguma contestação à comissão técnica. Não vou nem entrar no juízo de valor se isso é justo ou não, mas o fato é que essa contestação existe. Então, o que passa na cabeça do Corinthians? Eu duvido que isso não tenha sido levado em conta. Bom, antes perder para o Botafogo do que perder para o Palmeiras e Itaquera. Então, para mim, isso está muito claro. E eu acho que está errado. Tá bom, Piperno. Eu acho que está errado. Piperno. Oi. Mas o pensamento tinha que ser ganhar dos dois, pô. Mas é claro, eu acho que isso está errado, mas eu concordo contigo. Só que aí que está o negócio. Na cabeça do futebol brasileiro, ou pelo menos de grande parte do futebol brasileiro, se convencionou de que, puxa vida, se tem jogo de mata-mata para qualquer Copa, então nós temos que preservar. Veja a que ponto chegamos. No começo do campeonato, o Vasco, o pobre coitado do Vasco, com todo o respeito, o Vasco caindo pelas tabelas, ele poupou contra o Corinthians e Itaquera para fazer um jogo lá na Sul-Americana. E, por sinal, perdeu. Então, olha a mentalidade que reina no futebol brasileiro hoje. Outro dia, na quinta-feira, eu e a Marília Ruiz conversamos com o Pelaipe, no momento que ele estava indo pro CT do Palmeiras para fazer o último treino lá, porque, enfim, o Cruzeiro ia fazer o último treino para o jogo contra o Corinthians e Itaquera. O time do Cruzeiro foi fazer um treino no dia do jogo contra o Corinthians. Foi treinar a bola parada de manhã. E agora, o técnico português, então, imagina se esse tipo de coisa está acontecendo aqui no futebol brasileiro, ou pelo menos em grande parte dos clubes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, é óbvio que, como eu disse antes, tem que fazer sim controle de carga, o jogador é muito exigido,
Mas pera lá, olha aqui então o dado que eu acabei de dar. O Corinthians, se for eliminado pelo Palmeiras, ele vai fazer até o fim do ano um jogo a cada 6,39 dias, praticamente um jogo por semana. Nesse ambiente, será que realmente é necessário poupar alguém? Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, aí eu concordo que vai chegar um momento em que, bom, quartas de final de Copa do Brasil, né, o torneio já está afunilando e tal. Então, aqui ou ali a gente pode dar uma ou outra poupadinha e tal. Mas agora, no mês de julho, depois de um mês sem jogo, poupar estrelas do time. Veja, em um jogo contra um dos melhores times da América do Sul, um time que é o atual campeão da Libertadores. Aí eu acho que, confesso pra você, que é folga demais. Né? É um Corinthians e Palmeiras que, pra mim, aí que tá. Eu acho que o Dorival Júnior, ele colocou ainda mais pressão sobre ele, pra esse Corinthians e Palmeiras. Por quê? Porque ele poupou os principais jogadores, ou seja, vão cobrar mais. Agora o time tem que estar zerado, meu amigo. Agora, pro jogo contra o Palmeiras, tem que estar zerado o time do Corinthians. E o Dorival Júnior, né? Ele, ontem, na coletiva de imprensa, teve uma certa polêmica, porque ele disse que ele não sabia que o treino seria aberto, né, ao público. Ou seja, o Corinthians já estava planejando um treino aberto ao público, o treinador não sabia, né, ali para torcida, aqueles treinos, né, que são abertos, aí a torcida empurra os jogadores, e o Dorival Júnior, ele não sabia. Eu quero perguntar isso para o Flávio Prado, se isso mostra um certo esvaziamento do Dorival Júnior dentro do Corinthians, mas antes eu queria escutar essa declaração, né, do Dorival sobre não saber que ia ter esse treino aberto pela diretoria do Corinthians. Vamos ouvir aí? Pode colocar, Kaique, por favor. Pelo jeito a gente não vai colocar, tá? Não sei se tá no ponto. Agora, o Dorival Júnior sabia, Flávio Prado, desse treino aberto. Foi ali um mal-entendido dentro do Corinthians. Você acha que está esvaziado o Dorival? E outra coisa, acha que esses treinos ajudam alguma coisa ou só aumentam a pressão, Flávio? Antes de mais nada, eu acho que foi bagunça mesmo. O Corinthians, ele tá bagunçado pra caramba, eles estão desesperados lá, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem não manda, uma confusão tremenda e não acredito ter sido má fé ou que quisessem atrapalhar o Dorival de alguma forma no trabalho, não. Eu acho que foi realmente falta de comunicação e mais ou menos natural dentro de um clube que está no momento que a gente sabe, né? O presidente não sabe se continua, o antigo presidente faz pressão, há confusão em todos os setores do clube e tal. Os eternos engajados agora pularam de lado para ver o que eles podem levar de vantagem na futura administração. Estou falando de torcidas uniformizadas. E aí criaram essa situação que, não, lógico que não ajuda em nada, só serve para encher o saco. Só serve para encher o saco, não serve para nada isso aí. Serve só para encher o saco. É que nem os aéreos não sei o quê, não serve para nada isso aí, nada. E eu acho que é contraproducente, né? Mas faz média com torcida e tal, mas não ajuda em nada. Eu acho que o treinador, ele prefere trabalhar tranquilo, fazer a coisa sossegado, e aí até limita um pouco, né? O treinador vai dar uma dura no jogador, outro aí já corre risco de virar polêmica, não sei o quê. Eu não ajudo em nada e ainda enche muito o saco de todos os caras que estão trabalhando. Ficou meio claro que o Dorival não tem muito poder ali dentro, né? Vamos ouvir aí o que disse o Dorival quando ele foi perguntado sobre o treino aberto, imprensa perguntando, e ele não sabia que o treino seria aberto. A pergunta agora é, será que vai ser aberto? Será que não vai se o Dorival discordar? Vamos ver aí o que disse o Dorival Júnior. Olha aí, ó. É o Dorival mostrando, o meu retorno caiu, não sei se mostrou aí a declaração ou não, ele não sabendo, né, que vai ter
esse treino aberto do Corinthians, e aí eu não sei se vai ter agora, né? Se o Dorival Júnior... Vai que o Dorival Júnior não quer um treino aberto. Agora, parece que a decisão já tinha sido tomada. É esquisito, né, Marcos André? Não comentar com a comissão técnica, né? Ali tem o Fábio Soldado, que é diretor, tá ali, né? Que é o braço direito entre a diretoria e a comissão técnica, né? O Dorival não saber da programação, não passaram nada para ele, vamos ver. Esse também não é o demais, não. O Corinthians tem o maior problema na sua administração de quem vai ser o presidente ou não, se fica, se vai. Isso no dia 9 de agosto se define. Você acha que esse é o maior problema, velho Vamp? Essa é a maior tensão agora no Corinthians, é saber quem vai assumir. Mas você acha que vai mudar alguma coisa quem for assumir? Velho, alguém tem que chegar e alguém saber quem é que vai comandar o clube. Ir à torcida ou não ir no treino, esse não está o maior problema. O maior problema está na sua administração. Quem vai ser o presidente? Se continua os mais estáveis, se alguém vai levantar a mão, se o Augusto volta. Isso é o maior problema. Né? Foi meio... Para mim, é uma situação aí de dúvida dentro do Corinthians. Para mim é uma situação de dúvida. Agora sim, né? A gente teve um problema técnico. Vamos escutar o que falou o Dorival Júnior. Desculpa, pediu o que? Eu não entendi. Um treino aberto na Neoquímica Arena, na terça-feira, antes do Clássico. Olha, eu não estou sabendo de nada disso. Para mim é uma novidade, tá? Mas eu acho que a notícia, não sei se é verídica, eu não estou sabendo. Então, para falar sobre hipótese, me desculpa, mas eu não... Mas você pensa sobre? Não, hipótese eu não falo, entendeu? Quer fazer uma outra pergunta? Ah, tá. Eu não sabia disso, tá? Não tenho nem formatei um pensamento assim para te passar nesse momento, mas depois eu vou conversar isso aí com o Fabinho. Olha aí, nitidamente incomodado. Tá nitidamente incomodado. Eu sei que o Vamp fala, não, o que interessa é ver o presidente que vai ser no dia 9 de agosto, só que também interessa o hoje. O hoje está muito claro, gente. Está muito claro que o Dorival Júnior está esvaziado, o Flávio Prado. Está nítido para todo mundo. Olha o incômodo dele na resposta. Ele fala, desculpa, eu não estou sabendo. Desculpa, eu não tenho como falar sobre suposição. Eu preciso ver o que está acontecendo. A diretoria passou para a imprensa que ia ter o treino aberto e não passou para o treinador, pô. Em qual clube sério que você vai fazer um treino aberto? Porque isso muda a rotina de um treinador. Muda. Ele não sabe o que ele pode fazer nesse treino, porque treino aberto você não pode fazer nenhum esquema tático, porque podem filmar. Muda tudo, é uma festa um treino aberto. Ou seja, a imprensa sabia, a diretoria sabia e o treinador não sabia, Flávio. Pelo que o rapaz falou aí, é uma hipótese, né? Que o Dorival falou que não sabia. Você falou clube sério também, né, pô? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Aí já invalida esse negócio do Corinthians. Hoje o Corinthians não é um clube sério. Hoje o Corinthians é uma bagunça, uma esculhambação. Eu, sinceramente, acho que o Dorival, como qualquer treinador, depende de resultado. Se o Corinthians seguir, a coisa anda. Se não seguir, e muito de ontem, da precaução de ontem, do Corinthians e do Palmeiras, os dois também seguraram, tem a ver com o jogo do meio de semana. Eu acho que a Copa do Brasil, ela, no caso do Palmeiras, principalmente, é um incômodo. O Palmeiras está disputando todas as competições num nível muito elevado. E sempre que o Palmeiras ganhou, as outras competições ficaram à margem. Ele não foi. É quase impossível você ganhar tudo pelo calendário que a gente tem. Mas não dá para você ser eliminado pelo Corinthians, como não dá para o Corinthians ser eliminado pelo Palmeiras. Uma eventual eliminação do Corinthians pelo Palmeiras, dependendo de como for, vai ser complicado para o Dorival, como seria para qualquer treinador. No caso do Palmeiras é diferente porque há uma estabilidade do Abel, a Leila, ela blinda mesmo e tem que ser dessa forma. Então é diferente.
Mas, e aí fazer esse circo aí no meio de uma decisão como essa, eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Mas acho que é mais bagunça, mais esculhambação, mais falta de seriedade, até usando a palavra que você falou, do que propriamente querer minar o treinador. Pode até estar minando, mas essa aí é esculhambação mesmo, é falta de coordenação, de falar a mesma linguagem. É mais esculhambação do que outra coisa. Eu concordo com o Flávio, não dá para o treinador não saber de nada do que vem acontecendo. Agora, ele está preocupado com a presidência do dia 9 de agosto, né? Dia 9 de agosto, eleições, ele está preocupado.